A JAC Motors acaba de apresentar sua nova linha de veículos elétricos ao mercado brasileiro. No total, serão 5 modelos, sendo um compacto, 2 SUVs, uma picape e um caminhão. Eu estive no lançamento e conversei com Sérgio Habib, presidente da JAC Motors do Brasil, sobre as novidades. E ele começa falando sobre por que decidiu lançar 5 carros de uma vez. O que acontece é que quando o Brasil aprovou o Rota 2030, no Rota 2030, a alíquota de importação para carro elétrico caiu para zero. Nesse momento eu comecei a trabalhar para trazer carros elétricos para o Brasil. A JAC é o 5º maior fabricante de carro elétrico no mundo. Então, eu sempre vou para a China, a gente estudou os modelos, que modelos dá para vender para o Brasil, que modelo não dá para vender para o Brasil. Trouxemos carros, fizemos testes, fizemos homologação e culminou com esse lançamento de 5 carros. O primeiro modelo a chegar é o SUV IEV, sigla para Veículo Elétrico Inteligente, em inglês 40, que é uma versão elétrica do já conhecido no Brasil T40. Ele atinge 300 km de autonomia e tem preço a partir de R$ 153.500. Em novembro vem o caminhão urbano de 6 toneladas IEV 1200T, com preço de R$ 153.900 e, segundo a Habib, um custo-benefício imbatível. Em janeiro de 2020 chega o compacto, considerado SUV pela marca, IEV 20, que tem 320 km de autonomia, mas que pode chegar a 400 com a função Low. Preço R$ 119.900. A IEV 330P, primeira picape 100% elétrica do mundo, chega em abril do ano que vem por R$ 229.900. E finalmente, em julho do ano que vem chega o SUV médio IEV 60. Com preço de R$ 198.900, ele alcança 400 km de autonomia. Sérgio Habib nos conta por que a marca acredita que ele será um grande sucesso. O 40 eu tenho pronta entrega, o 20 chega em janeiro. Mas o 60, que nós vamos lançar um pouco mais para frente, ele chega em maio. É um carro muito interessante, porque ele tem 400 km de autonomia, que é mais do que um carro que os outros carros. Ele tem 150 cavalos, ele vai de 0 a 100 em 7,9 segundos. Ele é todo digital. Vai ser um bom sucesso o IV60. Habib destacou ainda que este SUV terá o porte do Jeep Compass para brigar entre os grandes no principal segmento do mercado brasileiro. Sobre a picape IEV 330P, o presidente da JAC Motors explica por que o seu foco será no uso para trabalho ao invés de turismo, por exemplo. Nós temos a única picape 100% elétrica do mundo, que está aí, que você deve ter dirigido, que é impressionante porque não vibra, não faz barulho, não faz poluição. O que acontece com a picape diesel é o seguinte: pelas pesquisas que a gente fez, o consumidor privado de cabine dupla diesel, ele roda muito, ele viaja. E viajar com um carro elétrico é complicado. Num raio acima de 200, 250 quilômetros é complicado. Não tem eletroposto no Brasil, às vezes o eletroposto não funciona, às vezes a tomada não é compatível com o seu carro, etc. Então a gente decidiu fazer uma picape para carga. Nós alongamos a caçamba. Ela é 30 centímetros maior que uma caçamba de uma cabine dupla normal, para justamente poder ser usada para trabalho. Então, nosso foco de cliente, hoje com essa picape, e tem mercado para 2, 3 mil picapes assim, são as empresas distribuidoras de energia elétrica, tipo CPFL, CEMIG, Eletropaulo, Copel, etc. Todas estão muito interessadas na picape de cabine dupla elétrica. Um dos desafios dos veículos elétricos no Brasil hoje, sem dúvida, está na diferença de preço em relação às opções com motor a combustão. No caso do caminhão IEV 1200T, porém, essa história talvez não seja bem assim. O caminhão de 6 toneladas urbano é o seguinte: matematicamente não tem sentido você usar um caminhão diesel se você tem um caminhão elétrico com preço razoavelmente competitivo. Por quê? Porque a economia anual em diesel e manutenção paga e sobra em relação à diferença do preço de compra. Então, o caminhão é a mesma coisa, nós estamos recebendo várias unidades, já estão direcionadas para várias empresas testarem, elas vão testar e todas vão comprar. O mercado de veículos elétricos no Brasil ainda é muito pequeno. De acordo com Habib, são vendidos atualmente cerca de 20 modelos por mês em todo o país. Segundo ele, mais do que o custo, uma das razões para isso é a baixa oferta. O carro elétrico é o futuro da mobilidade urbana. Você gasta 6 vezes menos por quilômetro rodado em combustível, 6 vezes menos em manutenção.
Você num carro elétrico, você gasta mais ou menos R$6, R$7 a cada 100 quilômetros. É que nem um carro a gasolina que fizesse 80, 90 km por litro. Você abastece de noite em casa, 1 ou 2 vezes por semana, tua conta de luz vai subir R$50, R$60 por mês, basicamente um chuveiro elétrico ou um aparelho de ar-condicionado e acabou. Manutenção, você nunca vai levar teu carro para consertar, porque não tem nada que pifa. Não tem alternador, não tem bomba d'água, não tem filtro de combustível, não tem filtro de água, não tem filtro de óleo, não tem catalisador, não tem vela, não tem injetor, não tem nada que pifa num carro elétrico. As nossas revisões até 60 mil quilômetros custam R$650, que é basicamente a revisão de 10 mil quilômetros de um carro normal. Ou seja, você gasta 6 vezes menos em manutenção, você vai gastar R$60 por mês para andar, em vez de gastar 500 ou 600, ou seja, você recupera uma parte do que você gastou a mais na compra, você recupera no uso diário, e depois você tem uma outra recuperação que é na hora de revender o carro, porque o carro elétrico usado ele vai manter mais valor que um carro térmico, porque tem muita gente que gostaria de comprar um carro elétrico, por exemplo, motorista de táxi, mas que não tem R$120 mil, mas 80 ele tem. Então, esse público vai correr atrás de carro elétrico usado para comprar. Por fim, Habib fala sobre a questão das baterias dos veículos elétricos, sua duração e o que pode ser feito com elas. A bateria dura basicamente 1 milhão de quilômetros, ou seja, muito mais do que o carro. A bateria, quando o carro acaba, ainda tem muita bateria. Então, a bateria daqui 10, 15, 20 anos, o que vai acontecer com a bateria, ou ela vai para um centro de reciclagem, ou ela vai ser utilizada para alimentar em energia casas, comércios, para você não pegar energia na hora do pico.